O tema dessa palavra então é crise versus fé. Como está a tua vida hoje? Você está em crise? Ou você está em fé? Qual é a sua escolha? A pessoa que está em crise, está em dificuldade, está em luta, está em problema, ela fica martirizando aquilo, fica matutando naquele problema, naquela dificuldade. Essa pessoa, ela está em crise. Mas nós temos que dar a volta por cima, amém, irmãos? Tem lutas, tem dificuldade, mas a palavra de Deus diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que Deus te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Diz para o teu irmão: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, amados, a gente precisa escolher a vida. E embaixo diz aqui, isso ali é Deuteronômio 30, 19, no 2 Coríntios 5, 7. Vamos ler junto, que está ali na tela. 1, 2, 3 e já. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém, queridos? Nós somos da fé. A Esther, sem saber, saudou aqui. Como é que está a tua fé? Deus vai levantar a tua fé essa noite. Como é que está o teu amor? Deus vai levantar o teu amor essa noite. E realmente é dessa maneira que a gente precisa avançar. É dessa maneira que nós temos que caminhar, lutar e vencer. Queridos, fé são duas letras que querem mudar a tua vida essa noite. Fé, duas letras que querem mudar a tua história. Vai ser ministrado mais uma vez essa noite. Essa semana a pastora Adete encontrou, nós ainda não vamos para a introdução, segura um pouco. Essa semana a pastora Adete encontrou uma mulher que há 12 anos atrás, mais ou menos 12 anos atrás, o marido tinha saído de casa. Ele é um empresário lá em Sapiranga, é um dos donos da churrascaria Matias, até posso dizer o nome, porque Deus já deu a vitória ali. E essa mulher, essa semana a pastora Adete encontrou ela, e ela perguntou: e aí, como é que está o teu casamento? Aquela mulher começou a chorar, de gritar, 10 minutos sem parar. E a pastora Adete começou a chorar junto com ela. Há 12 anos atrás ela estava em crise no seu casamento. O marido tinha saído de casa, morar com uma jovenzinha. E nós dissemos para ela: luta pelo teu casamento, não desiste pelo teu casamento. E o homem voltou para casa. Naquela época eles tinham 2 piá, pequenininho. Hoje os 2 inclusive trabalham na churrascaria Matias. 2 já estão na fé, ela e um dos filhos. Estão congregando numa igreja muito abençoada lá de Sapiranga, onde o filho, em função de colegas de escola, estão congregando. E ela disse: se eu tivesse ido pelo que a maioria disse, eu não teria criado meus filhos do lado do meu marido. 2 semanas depois ele voltou para casa e nunca mais pensou em sair. Eles estavam com uma crise. A pastora Adete deu uma palavra de fé, baseado na palavra de Deus: não desista do teu casamento. E eles estão tão bem hoje. Eles estão orando para que esse marido venha para a fé. E fim de semana agora eles tiveram um encontro com Deus lá naquela igreja em Sapiranga, onde o filho foi para trabalhar, estava fazendo jejum também. Então, queridos, a crise, ela é vencida pela fé, queridos. A crise, uma introdução então, primeira introdução ali diz: crise é uma das palavras mais faladas nos últimos meses no Brasil. O nosso país está mergulhado em crise política, econômica, moral e espiritual. Mas pelo poder e pelo nome de Jesus, você pode fazer da crise uma oportunidade de viver grandes milagres, de dar a volta por cima. Coloca no PowerPoint 3, ali fala que você terá que escolher aceitar a crise ou viver pela fé nas promessas de Deus. A sua escolha, ela é determinante para aquilo que você vai colher pela frente. Então, tudo que existe nos céus e na terra pertencem ao Senhor nosso Deus. Tudo que existe
lá nos céus e aqui na terra pertencem a Ele. Você vai ver hoje à noite pela palavra como situações foram revertidas em grandes bênçãos na vida dos homens da Bíblia. No 1 Crônicas 29:11, ali diz, acompanha pelo data show para eu ganhar tempo, eu vou ler esse versículo. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. 1 Crônicas 29:11. Queridos, repete comigo: Senhor Deus, reina soberanamente sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Você tem essa fé? Você tem essa certeza? Então eu quero te dizer, tu veio no lugar certo hoje da noite. Nós temos essa fé e nós queremos ver essa fé aumentada em nós essa noite, para saber que Deus reina, Ele é soberano sobre todas as coisas. No Mateus capítulo 6, a parte B do versículo 13 diz, você pode repetir comigo que você sabe esse versículo de cor: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então, o reino, o poder e a glória são do nosso Deus, Ele é soberano. O reino de Deus não está em crise, o céu não está em crise, queridos. Deus jamais entra em crise. O Senhor nosso Deus não conhece fracasso, Ele triunfa sempre em todas as coisas. E Jesus Cristo, aquele que habita no meu coração, que habita no coração da grande maioria ou de todos vocês, esse Jesus, a Bíblia deixa muito bem claro, tem toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18 diz algo assim muito tremendo. Esse nós vamos abrir e olhar juntos. Mateus 28:18. Logo depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ali fala algo maravilhoso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, lhes falou o seguinte, vai abrindo lá, vamos ler junto quem pode ali. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, o que eu e você colocarmos na presença de Jesus, Ele vai nos ouvir. Pode ser a oração mais fraquinha que você fizer, Ele vai ouvir. Às vezes a gente não tem nem força para orar, mas a gente diz, Jesus me livra dessa, Jesus me ajuda, ela chega no céu, no nome de Jesus. Você pode simplesmente nem ter falado nada, esse nome é poderoso. Você pode escolher aceitar a crise ou andar por fé. Olha para o teu irmão e diz assim, você pode escolher aceitar essa crise ou andar pela fé. E agora, com sinceridade, qual é a sua escolha, querido? Andar pela fé? Amém, queridos. Então essa deve ser a nossa escolha. E assim viver coisas maiores, experimentar os grandes milagres do Senhor nosso Deus. As nossas escolhas, queridos, elas determinam, queridos, o nosso destino. Escolhas erradas têm como consequência sérios problemas no destino. A escolha certa, destino abençoado. Escolhas erradas, consequências graves. Escolhas certas, destino abençoado. Cada um de vocês que está aqui hoje à noite fez uma escolha muito certa de vir para cá, de estar cultuando ao nosso Deus, de cultuar esse Deus onde eu quero passar a eternidade, onde você um dia vai passar a eternidade. E essa eternidade, ela vai chegar um dia para mim, ela vai chegar um dia para você. E aí, se nós temos fé em Jesus, a salvação é garantida. Amém, amados?
Então precisamos escolher Jesus e teremos uma eternidade abençoada. Faça da crise uma oportunidade para viver as promessas, as bênçãos e os grandes milagres de Deus. Quem escolhe andar pela fé em Jesus, transforma a crise num grande milagre. Então, escolha andar pela fé em Jesus. E a situação que você está passando, eu quero te dizer, você vai ser transformada num grande milagre, numa vitória que você não faz ideia para onde Deus vai levar você. Eu e a pastora Adete, em 2002 ali, mais ou menos, nós tínhamos chutado o balde, né, amor? Tínhamos chutado. Não queremos mais saber de liderar um grupo de jovens que a gente liderava, porque nós apanhamos tanto. A gente foi traído, queridos. Jovens, ficou só um jovem a nosso favor. Todos os demais se reuniam nas casas para falar mal de mim e da pastora. Só um jovem ficou do nosso lado. E a gente não aguentava mais a traição. Eu e a pastora Adete éramos sérios lá, a gente não tinha salário, eu tinha o meu trabalho, ela tinha o trabalho dela. E a gente estava lá servindo aquele Deus. E era uma pior que a outra, 1 ano e meio, luta que não passava em cima de luta. A gente em crise, ainda bem que o casamento não estava em crise, né, amor? Continua melhor a cada ano, né? Glórias a Jesus. E aí nós fomos falar com o nosso discipulador, na época era o pastor Dalmiro, em 2002. Pastor Dalmiro, nós já chutamos o balde. Nós só viemos te comunicar porque tu é o nosso discipulador, não tem como reverter isso. Pastor Dalmiro, das 5 da tarde lá em Cachoeirinha até às 19 horas. Ficou escutando nós dois numa salinha. E aí nós chorávamos e dizia, não queremos mais saber. O Dalmiro escutou 2 horas nossas lamúrias. Tudo que vocês falaram, ele falou para nós. Vocês dois têm razão. Mas eu quero ainda dizer uma última frase para vocês. Se vocês ainda voltassem atrás, eu sei que vocês já chutaram o balde, vocês têm liberdade, Deus permite que vocês façam isso. Em 2002, aonde Deus poderia levar vocês, se permanecessem na fé em Jesus, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos? Aonde Deus, o que Deus poderia fazer da vida de vocês, se vocês não chutassem o balde? Mas vocês já chutaram, tudo bem, vocês não vão ter como saber. Eu esperava ouvir dele tudo bem, isso é normal, não faz mal. E ele, com muita graça, com muita sabedoria do alto, nos deu essa resposta. Aí fomos para o culto, lá em Cachoeirinha, e naquele culto, nós choramos o culto todo, porque estava difícil, nós não estávamos aguentando mais. Naquela época, o presidente da Câmara de Vereadores queria me botar na cadeia, porque a filha dele usava uma camiseta escrito, eu amo maconha, e ela tirou aquela camiseta num retiro jovem, e começou a usar uma camiseta, eu amo a Jesus. Os pais iam nas festas sociais, e ela com 15 anos, era convidada numa festa atrás da outra, em baile de debutantes, todo o tempo naquele ano, e ela resolveu dizer um não para o pai e para a mãe. Aquele pai me ligou, me descascou, ele foi até vice-prefeito em Sapiranga já, e para vocês terem uma ideia, ele fez de tudo a esposa segurou-se, mas eu tenho certeza que Deus não permite que nada aconteça com os dele, né? E para vocês terem uma ideia, queridos, a filha dele hoje está na fé, a outra filha está na fé, e a terceira filha também. As 3 crianças estão jovens, casadas já, e bem encaminhadas, congregam em outra igreja, e estão na fé, queridos, e nós recolhemos o balde. Eu louvo a Deus, porque eu tive um discipulador, que eu fiquei sabendo na mesma época de um outro casal de líder de jovens, onde o discipulador disse, não, isso é normal, deixa assim. Eles nem na fé hoje não estão mais. Mas o meu me deu aquela direção, e eu louvo a Deus. Eu não estaria aqui, eu nem sei se eu estaria com a pastora Adete hoje. Eu louvo e glorifico a Deus por aquela situação, queridos. Mas é assim, no meio da crise,
Jesus quer te ajudar. No meio da crise, Jesus quer te levantar. No meio da crise, Jesus quer te levar para um nível maior. Então, não aceita a crise, mas anda por fé. Primeiro ponto ali, ainda não tem, continua no PowerPoint 3 lá. Crise versus fé é ser rejeitado, conforme Gênesis capítulo 37, versículos 27 e 28. Gênesis 37, vamos dar uma passeadinha na Bíblia. Gênesis 37, versículos 27 e 28. Gênesis 37, 27 e 28. Podem abrir tranquilo, é o primeiro livro da Bíblia, não é difícil de achar. Ali acontece algo assim muito importante. Gênesis 27, 37, versículos 27 e 28. Você conhece a história do José. Ele foi rejeitado pela família dele e ele foi vendido como escravo para o Egito. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram com isso. E no 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Versículo 36, do mesmo Gênesis 37, fala: entre mentes os midianitas venderam José do Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Alguém olhou o filme José no Egito? Então vai estar se lembrando, muita gente olhou, olha só. Então está se lembrando do que eu estou lendo aqui. E o que aconteceu com o querido José lá? Ele foi rejeitado e vendido pelos seus próprios irmãos. Rejeitado pela sua família, queridos. Que coisa séria isso. E foi levado como escravo para outro país que ele não conhecia, foi caluniado e colocado injustamente na prisão. Tem o outro texto ali que a gente não vai abrir para ganhar tempo, mas o José ficou prostrado? Claro que não. Ele continuou buscando a Deus, e o que ele entendeu, por passar por toda aquela rejeição, que Deus estava no controle, que Deus era soberano sobre a vida dele. Olha o que fala no Gênesis 45, poucas páginas da Bíblia para frente, o que aconteceu com José. Olha que homem de fé. Então, crise é ser rejeitado e ser vendido pelos irmãos e ficar prostrado. Fé é confiar no Senhor, Gênesis 45, versículos 7 e 8, que fala o seguinte ali: Deus me enviou adiante de vós, disse José para os seus irmãos, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Olha que resposta de fé. Não foi vós que me enviaste para cá. Não foi vocês que me venderam como para aqueles midianitas. Foi Deus que me mandou para cá, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele foi um homem de fé. O José, fé é confiar no Senhor, crendo que Deus está no controle de tudo, que Ele conduz a história e tornará a realidade de todos os teus planos e sonhos. Essa foi a atitude de fé de José, que a gente viu agora, queridos. José sofreu com a rejeição na família, presta atenção, e essa vai ser uma das perguntas da célula essa semana. José sofreu com a rejeição na família. Como podemos aconselhar alguém a vencer a rejeição? Como podemos aconselhar? Salmo 27:10 nos dá essa resposta. Salmo 27:10, ele fala exatamente
Como aconselhar pela Bíblia alguém que passa por uma rejeição na família? Ali diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ninguém fica desamparada, ninguém fica desamparado. O Senhor, Ele vai colher. A primeira pergunta das células vai ser essa semana. Glórias a Deus. Crise, PowerPoint 4, é estar diante do Mar Vermelho, cercado pelo poderoso exército de Faraó, querendo destruir você e o seu povo. Isso fala no Êxodo 14, 9 e 10. Êxodo, essa nós temos que ler ainda, dá um tempinho, nós temos ainda uma boa margem aqui. Êxodo 14, 10, 9 e 10, que fala, pode colocar, isso já está ali, o versículo, glórias a Deus. E ali fala, Êxodo 14, 9 e 10, passo a ler, todos acharam? Amém? Ninguém achou ainda? Amém? Então todos acharam. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefão. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, tiveram muito medo. E então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Então a primeira coisa, queridos, na crise, clamar a Deus. Virando de página, versículos do mesmo Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Primeira coisa, clamaram a Deus, amém? A segunda coisa, ouvir a Deus. E Deus respondeu e disse para eles: marcha, porque o inimigo está muito próximo, não podem parar. Mas o obstáculo era um mar pela frente, era o Mar Vermelho. Então, queridos, no João 14, 15, vocês já leram, 16 também. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, clamar a Deus, repete comigo: clamar a Deus, ouvir a Deus, confiar e obedecer a Deus. Queridos, é tremendo quando a gente clama, quando a gente ouve e quando a gente confia e obedece a Deus. O que aconteceu? Eles todos morreram pelas espadas dos egípcios? Não. Deus disse para eles marchar. E vamos ver como continua essa história. Glórias a Deus. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Olha só, eles obedeceram. O Moisés começou a marchar e estendeu a mão para a frente, né? E o mar foi dividido. Então, o terceiro passo, eles confiaram em Deus, como a gente já viu ali. E no versículo 29 do Êxodo 15, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Dá para ouvir um aleluia? Aleluia, Deus! Eles confiaram em Deus e marcharam para a solução do seu problema. Glórias a Deus. Queridos, como está a tua dificuldade? O Marcelo deu um testemunho de fé aqui hoje de noite. Para ele conseguir um emprego, ele teve que marchar até Novo Hamburgo. Ele não tinha condições, mas ele disse: eu tenho que ir para lá. E ele levantou, ele foi e chegou lá. Se ele tivesse ficado em casa e abrir essa porta de emprego, não. Ele fez o que o povo de Israel fez. Eles marcharam, ele atravessou, o Marcelão atravessou o Mar Vermelho e chegou do outro lado abençoado.
enxuto, em vitória. Glórias a Deus. Aleluia. Com o povo de Israel aconteceu a mesma coisa. Nós precisamos viver e andar dessa maneira. Outro PowerPoint 7 agora. Daniel, capítulo 6, versículos 16 e 17. Daniel, eu quero pedir ligeirinho, um supervisor de célula vem aqui em cima. Um líder de célula vem aqui em cima. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu preciso, assim, eu recebi de Deus agora de fazer isso. Vem um supervisor, um líder de célula. Vocês vão ser jogados na cova dos leões agora. Eu nem falei nada. Glória a Deus. Supervisor de célula, o João. Líder de célula, isso também é supervisor, né? Vem alguém que também, pode vir vocês dois, né? Alguém que é só líder de célula ainda, mas já vai ser ligeirinho. Pode vir um líder rapidinho aí, ou uma líder para ser uma irmã também. Vem uma irmã, líder de célula. Bom, pode ser Tiago, já deu. As irmãs perderam, mas a gente vai dar uma outra chance aí, né? Os homens estão na frente. Então, queridos, Daniel 6, 16 e 17 diz o seguinte, presta atenção. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Ele disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com o dos grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O que aconteceu com o Daniel? Daniel era um homem temente a Deus. Ele era um homem que buscava a Deus. Era um homem que estava rompendo, que estava prosperando. E aí, algumas pessoas ali onde o Daniel trabalhava, se levantaram e começaram a falar mal do Daniel. Começaram a falar mal do seu líder, de um dos líderes. A tal ponto que esse líder foi jogado na cova dos leões. Eu achei muito bacana o que o Raí falou ontem. Ele pediu perdão para mim numa situação que ele disse que ele não sabia porquê, mas ele não gostava do pastor. Ele sentia coisa muito ruim a meu respeito. E ele veio pedir perdão ontem. Cada vez, queridos, que a gente pensa mal e fala mal de um supervisor, é outro supervisor e líder de célula, ou de um líder de célula. Quando a gente pensa mal do pastor da igreja, a gente está jogando aquelas pessoas na cova dos leões. Só eu pensar mal do João, Deus já sabe o meu pensamento, eu estou jogando o João na cova dos leões. E se eu estou errado quanto ao João, a verdade vai prevalecer. A verdade vai prevalecer. É muito claro, é muito forte isso, queridos. O Daniel foi devorado, o João foi devorado, o Júnior foi devorado, o Tiago não. Eu vou jogar vocês agora na cova dos leões lá. E aqui o que vai acontecer? Deus fechou a boca dos leões. Nem um pedaço, podem ver aqui, ó, o João está inteiro. O braço cabeludo aí. Nem um fio de cabelo dos braços, né? Ficam aí ainda. O Tiagão aí, musculoso aí, forte, né? Porque Deus cuida dos seus amados. Quando você pensa em falar mal, quando você só pensa mal, querido, já tem que se arrepender. Porque o que acontece com esses, ficam aqui um pouquinho ainda. Amados, crise a ser caluniado, acusado injustamente e jogado na cova dos leões. Está lá em cima no PowerPoint isso, né? Fé. Daniel, capítulo 6, 19 a 23. Ali deixa muito claro, queridos, 19 a 23. Eu vou ler só não, vou ler tudo. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluias. E no 23, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar o Daniel da cova. E assim foi tirado o Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O que salvou o Daniel? Que ele tinha fé em Deus. A crise toda que se juntou contra ele, ele não desgrudou de Deus. E aqueles que falaram mal dele, aqueles que mandaram jogar o Daniel na cova dos leões, que inventaram toda aquela papagaiada, o que será que aconteceu com eles? O versículo 24, antes da gente ler, diz: ai, pode dizer, ai. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Queridos, isso é muito sério. Nós temos que amar os nossos supervisores, nós temos que amar nossos líderes de célula, nós temos que aplicar a palavra de fé, aplicar a fé, e estar junto. Então essa é a palavra. A gente não deve nem pensar mal de alguém, que dirá falar mal. Vocês entenderam isso? Amém, amados? Então, crise é falar mal, pensar mal, e daí vai acontecer o quê? O versículo 24, você vai ser jogado na cova dos leões também, porque Deus preserva muito os seus homens, suas mulheres de Deus. Aplauda bem forte a Jesus e a vida desses homens, desses Daniel que estão aí na minha frente. Obrigado, queridos. Obrigado, Tiagão. Deus abençoe vocês. Não pense em falar mal do teu líder. Anda debaixo de cobertura espiritual. Fé, então, é isso, amados. Glórias a Deus, é o que a gente viu ali no PowerPoint. Deus vai fechar a boca dos leões. Se você é líder, se você é supervisor, se você, querido anfitrião, tem uma situação, eu quero te dizer que Deus está no controle. Não te preocupa. Na hora certa, Ele vai te dar a vitória completa. Esse não tem PowerPoint, é Lucas 8:43. Lucas 8:43, podem abrir, está no Novo Testamento, no Evangelho Mateus, Marcos, daí o terceiro Evangelho é Lucas, 8:43, da palavra de Deus. Eu passo a ler: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastava com os médicos todos os seus haveres. Então, isso é crise, queridos. Já está sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, gastar todo o seu dinheiro com os médicos, e ainda, como diz ali no final, indo de mal a pior. Mas fé, é os versículos 44 a 48 do Lucas capítulo 8, que diz: veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. 47, tendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, crer é tocar na veste de Jesus, e a doença desapareceu, e a doença desaparecerá.
e você será. E ela imediatamente foi curada. Foi o que aconteceu com essa mulher. Jesus transformou a crise dessa doença em milagre e a curou. Aleluia. Ela só foi curada quando caminhou na direção certa, na direção de Jesus, e simplesmente tocou na orla da veste, e ela foi curada, queridos. Então essa é a palavra que Deus tem para nós hoje à noite. Eu quero ter um momento para você também essa noite ver aquilo que você precisa da parte de Deus. Crise versus fé é o tema dessa noite. Crise versus fé. Pode colocar no último PowerPoint lá da conclusão, né? Glórias a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: como você está hoje à noite? A Esther falou muito bem como você chegou na casa de Deus essa noite. Deus sabe como você entrou aqui, qual é a tua luta, qual é a tua crise, qual é a tua dificuldade. É um problema no teu casamento, é um problema na área financeira, é um problema com um filho, com uma filha. Qual é a área da tua vida que está em crise, que você precisa essa noite sair dessa situação e andar por fé, andar por sobre as águas? Eu quero te dizer, usar mais um último exemplo que o Espírito Santo me lembra agora, muito forte. Eu quero chamar o Joca e a Esther, por favor, estão pertinho aqui. Uma das coisas muito importantes, o pastor precisa orar pelos seus discípulos. Pastor Adete fica do lado da Esther, estão mais perto aqui, time completo, né? Uma das coisas que eu preciso fazer pela minha esposa, preciso fazer pelos meus discípulos, queridos. Eu poderia chamar todos aqui para ganhar tempo, eu não vou chamar todos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito forte isso que eu vou falar agora. A primeira coisa que eu preciso colocar essa família na presença de Deus. Eu tenho orado por toda a igreja, queridos. É o meu trabalho principal hoje na igreja, é orar por vocês. E eu preciso orar e querer eles bem, colocar a vida deles na presença de Deus. Logo depois, Deus cuida do Joca e da Esther. Primeira coisa, Deus cuida do Joca, da Esther e da Alice. Deus me capacita a cuidar do Joca, da Esther e da Alice. Vocês estão entendendo, queridos? Não querer eu exigir uma coisa deles. Deus me capacita a cuidar deles. Deus cuida da pastora Adete, também da minha esposa, da minha amada, da minha amiga. E eu também quero cuidar da pastora Adete. Me capacita, Deus. Então a primeira coisa, diga para mim: Deus cuida dos meus queridos. A segunda coisa, me ajuda a cuidar deles. E a terceira coisa, queridos, que é muito importante, ajuda eles também a se cuidarem. Ajuda eles, a Esther cuidar do Joca, o Joca cuidar da Esther. Me ajuda a cuidar da pastora, Deus. Eu tenho um temor muito grande nesse sentido, queridos. Esse é o segredo, o que diz no Mateus. Me ajuda a cuidar daqueles queridos que fazem parte da minha vida. Cuida deles e também motiva eles a se cuidarem. Dá para entender isso, queridos? Isso é andar na fé. Aleluia! É desse jeito que Deus quer que nós andemos. É desse jeito que Deus quer ver a sua igreja se mover, onde todos querem um ao outro bem. E pedir que Deus cuide de cada um, e também que eles se cuidem. Dá para entender isso, queridos casais, queridos jovens? Deus abençoe, obrigado por me ajudar a pregar. Glórias a Deus, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Crise ou fé? Para concluir, crise ou fé? A escolha é sua. Esse é o último PowerPoint, né? Então, amados, qual é a sua escolha? Aceitar a crise ou andar por fé? Eu queria que vocês agora, queridos, quem tem Jesus Cristo,
Crise é viver sem Cristo. Mas quem tem fé, quem tem Jesus Cristo vive pela fé, anda pela fé, e assim experimenta a provisão, experimenta o amor, e experimenta o cuidado de Deus. Queridos, quando nós entendermos isso, a gente não faz ideia ao nível que Deus vai nos levar. A gente não faz ideia aonde Deus quer nos levar. Queridos, ontem, quem são os homens, tanto que vão trabalhar, como que vão ir no encontro com Deus, ficam em pé, só para a gente dar uma olhada, quem vai trabalhar e quem vai ir. Dá uma olhada nessa turma de homens. Vocês sabiam, para a glória de Jesus, ontem nós tivemos que matar um urso e um leão, o retiro estava cancelado. Vocês sabiam que das 6 da tarde até quase 11 da noite, a gente teve que pelear, e Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. O diabo queria acabar com o retiro, ele vem com tudo para acabar com esse retiro, mas não deu certo. Por isso, queridos, não percam esse retiro. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer lá. Glórias a Deus. A gente vai ter uma reunião depois de Gerinho. Podem sentar, queridos. Deus deu a vitória, porque eu não brinco de servir a Deus. Eu não brinco de servir a Deus. Não vem ao caso o que houve. Mas Deus, o diabo tinha acabado com o retiro ontem. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, para finalizar. O diabo nem faz ideia. Ele se meteu com as pessoas erradas. Ele se deu mal mais uma vez. Porque em mim está Cristo. Nessa igreja, em cada um de vocês está Jesus. Ele se levantou para cair mais uma vez. E agora essa semana vai ser uma marcha da reta final. A semana do encontro com Deus masculino. Queriam empurrar o retiro lá para setembro. Eu digo, não, diabão. Está marcado agora. A turma está guerreando. E tu está derrotado mais uma vez em nome de Jesus. Aceitar a crise? Não. Andar por fé é a solução, queridos. Então, amados, este é o ano do avivamento. Porém, o avivamento vem em resposta de oração, de fé viva, perseverante e fervorosa. Deus é fiel e suas promessas, queridos, aleluia, Deus é fiel. Não sei se está no Data Show, mas Ele é fiel, Ele é tremendo. Aleluias. Vai buscando a presença de Deus, meu querido. Vai buscando a presença de Deus. Se tem alguma área da tua vida que está em crise, eu quero te dizer, hoje de noite tu vai escolher continuar nessa crise ou andar pela fé. Você vai começar a declarar a palavra de fé. Eu já vejo uma porta de emprego aberta para mim. Eu já vejo a minha vida financeira em ordem, organizada, e eu vou romper e prosperar. Eu já vejo aquela situação no meu casamento completamente contornado, e eu vou viver o melhor de Deus andando pela fé, porque Jesus é poderoso para nos fazer superabundar em todas as questões, né? Declare palavras de fé, declare palavras que vão mudar a tua e a minha história.